para evitar situações de violência com as nossas mulheres. É para isso que surgiu a Lei Maria da Penha. É uma lei muito efetiva no Brasil. Aqui em Alagoas, inclusive, há a Patrulha Maria da Penha, que ajuda no cumprimento de medidas protetivas e que é fundamental porque quando a lei chega primeiro, consegue salvar vidas, né? Em muitos casos, quando isso não ocorre, a mulher adia muito aí o processo de libertação do ciclo da violência e pode colocar até mesmo a sua vida em risco. É por isso que a gente vai conversar hoje, mais uma vez, sobre esse tema, com a advogada Thaís Cardoso, ela é advogada criminalista, para dar segurança a você, mulher, sobre o que a lei realmente pode te proteger e proteger a sua família. Para que a gente faça uma entrevista bem didática, Thaís, quais os tipos de violência que são punidos realmente pela Lei 11.340, que nasceu em 2006, a conhecida Lei Maria da Penha? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os teleouvintes da Mix FM. Olha só, existem vários tipos de violências que são previstas na Lei Maria da Penha. Né? Existe a violência sexual. Na verdade, essas violências estão previstas em outras leis que tratam, né, que criam crimes. E pela Lei Maria da Penha, ela especifica, ela ali dinamiza como que essas violências serão punidas, podem ser punidas e podem ser agravadas. Então, a gente tem aí a violência sexual, a gente tem a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência física, a própria violência física, né, que é um tapa, um empurrão, até a tentativa de homicídio, né, é uma violência física. O próprio homicídio chega a ser uma violência física. A gente tem aí o feminicídio dentro do Código Penal como uma qualificadora. Então, assim, uma mulher que é casada, ela não é obrigada a praticar sexo com o seu marido, como muitos homens chegam a pensar. Então, se esse homem força essa mulher a ter uma relação sexual, seja ela qual for, seja qualquer tipo de contato sexual for, se for contra a vontade daquela companheira, isso pode ser punido e vai ser regido pela Lei Maria da Penha. Então, qualquer tipo de violência contra a mulher pode ser regida ali pela Lei Maria da Penha, que ela chega para proteger aí a mulher numa situação doméstica e familiar. Ou seja, não é só doméstica. Se for no âmbito familiar, por exemplo, um irmão que agride uma irmã, pode ser regido ali pela Lei Maria da Penha. Foi uma relação doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha pode incidir. Então esses são os agressores que podem ser punidos por ela, desde irmão, pai. Tem o inverso também, porque eu vejo que os homens ficam, às vezes, claro, não fala machista. Não tem Maria da Penha para homem. E aí, se for o inverso, no ambiente da casa, a mulher agredindo o homem, a lei alcança do mesmo jeito? A Lei Maria da Penha não. A Lei Maria da Penha é apenas para a vítima mulher, em qualquer situação. Esse é o recorte. Porque o que acontece? A gente tem ali uma situação doméstica e familiar. Até mesmo uma empregada doméstica, se ela viver naquele ambiente doméstico, se ela dorme ali naquela casa, se ela tem uma relação doméstica ali com aquela família, ela sofre algum tipo de violação à sua integridade física, à sua vida, alguma tentativa ali de violação à sua vida, ela vai ser sim protegida no âmbito da Lei Maria da Penha. Para os homens, restam as demais leis. Não é que os homens estão desprotegidos. Se um homem for agredido fisicamente por uma mulher, ele tem um Código Penal que vai protegê-lo. Né? Aí tem um crime de lesão corporal. Aí é como diz a história, né? O Código Penal inteiro, ele vocacionado lá, tem essa referência para garantir esse direito. Então não venha com essa conversinha para justificar aí essa situação, tá? Olha, vamos saber aqui também o seguinte: qual é o primeiro passo que a mulher tem que dar ao constatar, ao perceber que está na hora de dar um basta a esse ciclo de violência doméstica e familiar? Procura quem? Olha, hoje em dia, Marcos, a gente tem um sem número de instituições, de órgãos, de organismos voltados para a proteção da mulher, né, em situação de violência doméstica e familiar. Então, pode-se procurar a polícia diretamente, pode-se procurar o Ministério Público, pode-se procurar os organismos que tem em cada estado, que tem em cada município, essas casas da mulher que estão vinculadas ao poder público. Então, assim, o que ela não pode fazer é ficar quieta. O que ela não pode fazer é ficar silente, é ser omissa, é permitir que essa violência se agrave. Eu gosto sempre de dizer que, assim, a mulher que sofre, que é vítima de um feminicídio, uma tentativa de feminicídio,
O companheiro, o namorado, o ex-namorado, ele não chega já tentando matá-la. Essa é uma violência que progride, que se agrava. Então, é um grito, é um beliscão, é um empurrão, é um tapa, é um murro, é um chute. É uma violência progressiva. Então, a mulher ela tem que ficar muito atenta aos primeiros sinais de que aquele companheiro ele é um agressor e procurar ajuda. Quais são essas medidas protetivas de urgência? Vamos lá, a gente está aqui agora no Jornal da Mix, o agressor acaba de sair de casa, a mulher ligou a rádio, está te ouvindo, o nosso assunto é esse, está atingindo-a nesse momento. Qual é a primeira, depois que ela recorre, vai tomar coragem de fazer a denúncia, que medida protetiva é essa de urgência que ela pode ter? Existem inúmeras medidas protetivas de urgência, Marcos. No caso da violência física, né, no caso em que a mulher ela realmente está ali sofrendo uma agressão física, ela corre risco, aquela violência oferece um risco à sua integridade física ou à sua vida, o próprio delegado pode afastar o companheiro do lar. Então, ela pode procurar a delegacia, ela pode procurar a polícia e o delegado, ele já tem essa autorização desde 2019 para tirar o companheiro do lar, afastá-lo do lar daquele convívio. Então, existem outros tipos de medidas. Por exemplo, existem medidas que podem proteger o patrimônio da mulher. Se ela está percebendo que ela está sofrendo violência patrimonial, via judicial, o juiz ele pode sim fazer um bloqueio ali do patrimônio, para que aquele companheiro ou ex-companheiro venha ali a degradar, a depredar aquele patrimônio. Então, ele pode proteger o patrimônio daquela mulher por meio de uma medida protetiva. Pode afastar aquele companheiro do lar, pode fazer com que aquele companheiro não entre em contato com aquela mulher, ou com seus familiares, ou com algum tipo de testemunha que tenha visto a agressão. Pode, por exemplo, se um agressor ele tem porte de arma, pode retirar esse porte de arma dele, pode fazer com que ele seja obrigado a entregar esse armamento. Então, existem uma série de medidas protetivas que visam a proteção tanto da integridade física da mulher, quanto à vida da mulher, quanto ao patrimônio dela e à sua saúde mental. Que isso é extremamente importante. Em caso de descumprimento, a gente já está no nível de maturidade de que a lei fique mais severa? Ele pode vir a ser preso caso ele descumpra uma medida protetiva, por exemplo? Olha só, Marcos, esse é o único crime que é previsto na Lei Maria da Penha. Porque os outros crimes, como eu disse no começo da nossa conversa, esses outros crimes estão previstos em outras leis, como o Código Penal. No caso da Lei Maria da Penha, ela traz apenas um crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. E esse descumprimento de medida protetiva leva, sim, o agressor que sofreu ali a medida protetiva à prisão. Então, se o juiz perceber houve um descumprimento de medida protetiva, ele vai decretar, sim, a prisão preventiva desse cidadão. Então, atenção, a gente está falando de uma lei e que, obviamente, tem que ser provocada. É você, mulher, quem também vai dar esse reforço, né? Eu tinha falado da Patrulha Maria da Penha aqui em Alagoas. Para a senhora que atua já há algum tempo nessa área, é um avanço? A Alagoas avançou, é um dos estados que avança no sentido de garantir proteção para as mulheres? É um avanço, sim, porque todo tipo de controle ostensivo, todo tipo de controle policial, ele é uma forma, sim, de evitar, levar o agressor que está imbuído naquele intuito de realmente praticar um ato contra a vida ou contra a integridade física da sua companheira, da sua ex-companheira ou de alguma mulher membro ali da sua família, ele realmente se sente mais intimidado a praticar esse ato. E quando o ato já é praticado, a gente já viu aqui diversas vezes, inclusive noticiado por vocês, de a Patrulha Maria da Penha chegar no momento de uma agressão ou logo após uma agressão e fazer ali a captura daquele agressor. Então, realmente é um grande avanço, isso é super importante para o nosso estado. Eu gosto que eles têm como estatística, desde que foi criada a Lei Maria da Penha, aliás, desde que foi criada a patrulha, nunca perderam nenhuma vítima. Então isso é importante, significa dizer que a lei foi, cumpriu a sua missão, que foi garantir a vida dessa mulher. Agora, considerando que a lei também exige que a mulher esteja sempre acompanhada aí de advogado ou advogada na audiência, o que ela deve fazer depois que ela toma essa atitude também de quebrar esse ciclo de violência?
Olha, isso foi previsto, Marcos, para o caso das mulheres que se arrependem, muitas vezes, né? Algumas mulheres, elas chegam a procurar o judiciário ou procurar a polícia e elas se arrependem daquilo. Por causa da dependência econômica, né? Às vezes por causa da dependência econômica, às vezes foi um caso isolado e ela realmente deseja retomar aquela relação, enfim, por N motivos que a cada mulher que se arrepende lhe cabe avaliar. Então, o que acontece? Quando uma mulher ela busca reverter aquela situação, ela precisa realmente estar acompanhada de um advogado, de uma advogada ou de um defensor público. Ela não pode fazer isso sozinha. Procurar depois a delegacia e dizer, olha, eu não quero mais que ele seja responsabilizado por aquele crime que ele teria cometido contra mim. Então, ela precisa de uma audiência de justificação para que o juiz ouça aquela mulher e ele avalie se realmente ela tem condições, ela está íntegra emocionalmente, psicologicamente, para desistir daquilo que foi provocado. E tem situações em que não dá para desistir, porque existem ações que são incondicionadas. Então, para essas ações incondicionadas, ações penais incondicionadas, ela não pode desistir. O crime vai ser, sim, apurado, vai ser julgado pelo Poder Judiciário. Então, não cabe só a mulher decidir que não quer mais. Apenas naqueles em que em que aquela ação ela é disponível. Ela pode, sim, desistir. E isso está previsto na lei. Vizinho pode acionar a polícia para a mulher que está sendo agredida? Pode e deve. Pode e deve. Com certeza. Até porque a denúncia, a gente sabe, a gente reforça tanto quando a gente está falando aqui de denunciar, de ligar para o 181, de procurar a polícia. As denúncias, elas não precisam de identificação. Você pode fazer uma denúncia anônima. Se você está vendo que uma mulher está sendo agredida, é mister que você faça essa busca pelo cuidado daquela pessoa. Eu acredito, eu entendo e sempre reforço isso, que a sociedade ela tem esse papel de cuidado para com as mulheres, para com as crianças. A gente dizia antigamente, né, no nosso tempo de faculdade, né, Marcos, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas isso não é verdade. A gente tem que meter a colher sim. A gente não pode permitir que o ciclo de violência se postergue. E é muito importante, assim, eu gosto sempre de reforçar, para que as mulheres elas tenham a atenção e o cuidado quando elas tentarem reverter algum tipo de medida protetiva, ou que ela já sabe que aquela medida protetiva foi determinada para aquele companheiro ou ex-companheiro ou algum membro da família, porque a procura dela por aquele companheiro, por aquele homem, por aquele agressor, pode fazer com que ele não responda pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Então, é preciso que ela tenha cuidado na hora de procurar, porque muitas mulheres sabem quem tem medida protetiva e procuram o companheiro e o ex-companheiro. Perfeito. Thaís Cardoso está aqui falando sobre essa questão envolvendo os seus direitos e a proteção da Lei Maria da Penha. Ela é advogada criminalista. Esse assunto não se esgota aqui porque é sempre bom falarmos e atualizarmos a Lei Maria da Penha. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua presença. Um dia produtivo de trabalho, Thaís. Para nós, Marcos, muito obrigada. Bom dia para você e para todos os seus teleouvintes e toda a equipe técnica da Mix FM. Muito bom. 7h35. Agora direto para as ruas da cidade. A participação do repórter Rogério